nós estamos aqui nesse encontro semanal para tratar do seguinte tema: 5 passos. Esse é o tema do encontro de hoje. Se você não pegou caderno e papel, pega agora. Corre lá. Corre e pega, porque o que a gente vai descobrir aqui é ouro. É ouro. Muitos consultores sêniors têm dificuldade no mercado e não fatura o que você pode faturar porque não sabe disso. Tá? Então, bora aprender? Pega papel e caneta, tá? Pega papel e caneta porque a gente vai precisar. Hoje a gente vai tratar então de 5 passos. 5 passos para você se tornar um consultor, se tornar uma consultora de carreira. E não é ser qualquer consultorzinho, não. Não. Você vai se tornar um consultor sênior, um consultor premium. Para quê? Para você faturar 10k ou mais por mês. É possível, Kelly? Claro que é possível, Brasil. Tô te falando que é possível essa bagaça porque é possível. É muito possível. Claro que tem trabalho. Não tem almoço grátis. Tem trabalho, tem empenho, tem comprometimento, tem que entender como que funciona, mas tem que aplicar. Onde que muitas vezes a gente falha, onde que muitas vezes nós não conquistamos o que a gente tem potencial de conquista. Sabe por quê? Porque a gente desiste. A gente desiste no meio do caminho. Desiste no meio do caminho. Né? Ah, mas tá muito difícil. Ah, mas tá muito pesado. E quem falou que ia ser fácil? Alguém falou que ia ser fácil? Quem falou que ia ser fácil, Brasil? Ninguém falou que ia ser fácil. E quando a gente olha grandes homens, grandes mulheres na história, pessoas de sucesso, são pessoas que têm algo que a gente precisa desenvolver, que é permanência, persistência, constância, fazer até dar certo. Essa é a minha meta. E essa é a minha meta de vida. Há muitos anos eu venho aplicando isso, mas esse ano, de forma muito particular, quem me acompanha aqui, e inclusive pessoas que trabalham comigo, sabem que é um compromisso meu. Fazer até dar certo. Tô cansada? Tô. Zero desculpa. Cansada mesmo, com sono mesmo, bora fazer, né? Então, 5 passos é o que a gente vai descobrir aqui hoje para você se tornar um consultor, se tornar uma consultora de carreira e faturar 10k por mês ou até mais. Por quê? Se você se dedica mais no seu negócio, você fatura mais. Gente, o que faz uma empresa crescer? O que faz uma empresa crescer é entender as técnicas de carreira. Agora você tem uma empresa. Você tem uma empresa. Você é a sua empresa. Até tem equipe, todas as empresas grandes, gente, elas nasceram de uma pessoa primeiro, né? Até tem equipe, eu sou a própria empresa. O mesmo vai acontecer com a gente aqui. Muito bem. E aí, se tem alguém chegando agora, vou me apresentar, você está me ouvindo há um tempinho, quem sou eu? Sou a Kelly Gonçalves, mentora de consultora de carreira, e eu tenho uma missão de, assim como a consultoria de carreira vem mudando a minha vida nos últimos 11 anos, eu tenho certeza que a consultoria de carreira pode mudar a sua vida. E ela tem mudado a minha, pode mudar a sua vida e a vida de tantas pessoas que já são da área de RH, já são da área administrativa, já são da área de desenvolvimento, fazem seleção e aí eu tenho um segredo para te falar aqui, ó. Poxa, Kelly, mas eu tô começando hoje. Poxa, Kelly, mas eu não fiz faculdade. Poxa, Kelly, mas eu não sou da área de RH. Você também pode faturar na consultoria de carreira se você aprendeu passo a passo. Isso é possível para você. Isso é possível. Mesmo que você comece do zero. Mesmo que você esteja no começo da sua carreira. Então, bora lá? Muito bem. Então, 5 passos para se tornar um consultor de carreira faturando 10k por mês vai ser o que para nós aqui? Vai ser um guia para você perceber que não adianta acumular um monte de diploma, não adianta acumular um monte de certificado e não transformar isso, sabe no quê? Em Pix. Gente, a mentalidade que a gente tem de CLT, isso destrói o nosso potencial. Isso é sério, tá? Tô trazendo uma reflexão minha. A mentalidade de CLT te limita, te restringe, te diminui. Sabe por quê? Porque o CLT, gente, ele também tem, claro, as empresas são escola, muitas vezes, principalmente no começo da carreira, pra gente aprender muita coisa. Mas por mais que o dono do negócio, ele queira te reconhecer, você concorda comigo que ele tem um objetivo primeiro no negócio dele, que é de lucrar. Ele tem um objetivo primeiro que é de lucrar. Se ele tem um objetivo primeiro que é de lucrar, ele não vai te repartir com você a mesma medida que ele lucra. Ele não vai fazer isso não, Brasil. Não tem como, senão ele fale. Senão o negócio dele vai deixar de existir. Então, qual é a mentalidade que a gente precisa desenvolver?
de se posicionar como dono do negócio. A sua carreira é o seu negócio. Quando você entende que a sua carreira é o seu negócio, você começa a aplicar o que as empresas fazem para elas crescerem. Poxa, investir num curso, esse curso tem que trazer retorno. A minha hora trabalhada tem um valor. Qual que é o valor da minha hora trabalhada? Você sabe o valor da sua hora trabalhada? É justo o valor que você recebe pela sua hora trabalhada? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Tem profissionais que são, pensando em capacitação, em qualificação, eles estão no nível já pleno, no nível sênior, e ganham lá menos que R$200 por hora trabalhada. Gente, tá errado. Tá ruim, Brasil. Tá muito ruim. Como que é isso? Eu tenho 16, 20 anos de experiência e o meu salário, a minha hora trabalhada é menos que R$200? É menos que R$100? Como é que é isso? O quanto que eu já investi de tempo, de qualificação? Não faz sentido. Então, o que a gente vai descobrir aqui hoje é um guia para você perceber que é possível. E você vai perceber que é possível, inclusive tomando como referência a bagagem e a experiência que você traz das empresas que você trabalhou. As empresas que você trabalhou, por onde você passou, você teve uma escola de perceber áreas, nichos do mercado, de perceber o que a empresa busca em um profissional. Por que uma empresa demite? Por que uma empresa contrata? Ela contrata porque ela quer uma solução. E por que ela demite? Porque o que seria a solução virou um problema. É por isso que ela demite. Ela demite quando o funcionário vira um problema. Nenhuma empresa quer ter problema, gente. A empresa nasce para resolver o problema, para gerar a solução. Ela nasce para isso e ela contrata a gente para isso. Então, a sua bagagem de vida até aqui, se você é aprendiz, se você foi aprendiz, se você foi estagiário, se você é analista, se você é coordenador, se você, não importa a área que você está e nem o cargo que você ocupa. Preste atenção nisso. Independente da área ou do cargo ocupado, em todas essas áreas existe uma carreira. Existem muitas carreiras. Existem um caminho, vários caminhos, até a pessoa chegar num determinado posto, até ela ocupar aquela posição e ter aquele salário, de repente, X que ela pretende ocupar. O que isso significa? Que isso são insights para você atuar também como consultor de carreira, tá? A consultoria de carreira é uma oportunidade para você, então, que já é profissionais dessas áreas de humanas, se você já é profissional dessas áreas, mesmo que você nunca tenha dado treinamento, mesmo que você nunca tenha entrado numa sala, nunca tenha feito nenhum tipo de trabalho, nenhuma orientação, direcionamento de pessoas, a consultoria de carreira é para você, se você estiver aberto e interessada em desenvolver pessoas. E aí presta atenção, porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Eu descobri isso. Meu Deus, como é demais isso. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Porque para ensinar, você precisa se colocar no lugar de quem você está ensinando. Você precisa encontrar formas de comunicar, de traduzir o que você pensa, para ser assertivo, para ser interpretado, para ser coerente com o que você quer dizer. Então, é incrível o que a consultoria de carreira pode gerar de benefício não só para os seus clientes, mas de benefício para você, porque você também vai se desenvolvendo. A gente vai descobrir isso aqui hoje, vai ficar mais claro para você daqui a pouco. E o consultor de carreira é uma pessoa que fatura 10k, não é qualquer consultor, a gente não está falando de qualquer consultor aqui, a gente está falando de um consultor de carreira diferenciado, você concorda? Uma pessoa que fatura 10 mil por mês, ou até mais, porque é possível isso, faturar mais de 10 mil por mês, é uma pessoa comprometida com a própria carreira. É uma pessoa também comprometida com a própria empresa, que é a carreira dele. E esse profissional, que pode ser você, precisa, antes de querer fazer para o outro, aplicar na sua própria carreira. E a gente vai descobrir isso aqui. O que eu faço, Kelly, então, para eu já aplicar na minha própria carreira e eu poder depois replicar isso na carreira dos meus clientes, dos meus mentorados, dos meus alunos. O que eu faço? Então, bora lá. Primeiro, eu quero te dizer que o que a gente vai descobrir aqui não é uma receita mágica, tá? Inclusive, você vai escutar algumas palavras-chave que você já escutou em alguns outros lugares, porque é o que as empresas usam,
tá? E que nós, consultores, também orientamos os nossos clientes a fazerem isso, porque a carreira deles é a empresa deles, tá? Mas você vai descobrir que existe uma demanda enorme, de pessoas que precisam da atuação do consultor. Agora, mais cedo eu falava com o Rodrigo, né? O Rodrigo está aqui, o Rodrigo é um psicólogo e ele pretende atuar na área organizacional. Você, como consultor de carreira, não precisa estar vinculado numa folha de pagamento de uma empresa, a menos que você queira. Se você quiser, você pode, tudo bem. Mas, de novo, um formato de contrato CLT, normalmente ele não te dá o retorno que você pode ter como autônomo. Não dá. E não dá por quê, gente? Porque tem uma série de impostos. A empresa ela tem que prestar uma série de contas trabalhistas. E isso dificulta, isso gera um prejuízo, onera muito a folha, onera muito os custos do negócio. O que eu estou querendo dizer? Que quando uma empresa quer resolver algo mais pontual e ela quer ter um repasse menor para impostos, a parte de tributação do governo, o que ela faz? Ela contrata profissionais autônomos que emitem nota, mas ela vai lá e paga pontualmente, resolver o problema e segue a vida. Só que isso garante que você tenha um valor mais justo dentro da sua prestação de serviço, tá? Então, o consultor de carreira é esse profissional que ele aprende e ele aplica. Anota isso aí. Anota isso aí. A partir de agora, na sua vida, você não pode mais só ouvir, só escutar. Né? Ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O que vai fazer você virar o seu jogo é aplicar. É isso. O que vai fazer você virar o seu jogo é aplicar. Talvez você não consiga aplicar imediatamente tudo que você vai descobrir aqui. Mas com certeza, se você se comprometer a aplicar um deles, você já vai ver a diferença. Tá? E vá aos poucos. Vá aos poucos. E aí você vai fazer isso. Muito bem. O que eu vou fazer? Quais são, então, esses passos? Quais são os passos para eu poder me tornar uma consultora de carreira e faturar 10.000 por mês? Ou até mais. Quais são os passos? Primeiro passo, papel e caneta aí, na mão, papel e caneta, bora. Primeiro passo, você vai definir qual é a sua especialidade. Nós estamos num mundo em que todo mundo fala, você tem que ser generalista. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Quem já ouviu? Dá um sinal aí pra mim, manda aí coraçãozinho. Inclusive compartilha com as pessoas, né? Colegas de faculdade, colegas da sua área de trabalho, do seu departamento, que pode, né, ter uma outra oportunidade de carreira com esse conteúdo aqui. Compartilha aí. Mas me fala, você já ouviu falar sobre isso? Nós temos que ser generalistas. Já ouviu isso? Generalista é quem? É quem faz de tudo um pouco. Só que quem faz de tudo um pouco não consegue olhar com atenção nada. Nossa, Kelly, como é que é isso? Vou te explicar. Você tem sim que ter uma visão macro das coisas. Aí a Dani já ouviu isso. Nós ouvimos muito isso em RH, né? Generalista, profissional generalista. Você tem que ser generalista. Na verdade, vou te falar aqui o rolê dos bastidores, tá? No recrutamento. Nós buscamos pessoas com um olhar macro, mas que sejam competentes em coisas específicas. Ninguém consegue ser competente em tudo. Ninguém consegue ser competente em tudo. Você tem que escolher algumas coisas. Quantas? Para você ser específico, para você ser especialista, você vai definir no máximo 4 coisas. Mais que isso, você não vai conseguir dar conta. Não vai dar conta. E aí, trazendo para nós aqui. Então, põe aí. Primeiro passo. Passo 1. Passo 1 para se tornar um consultor de carreira que fatura 10.000 por mês. É definir a sua especialidade. No que você é bom. O que você resolve. As empresas fazem isso, gente. Nenhuma empresa se compromete a abraçar o mundo inteiro, a fazer tudo. Quando eu contrato um profissional, eu não contrato uma pessoa que faça tudo. Eu contrato uma pessoa que seja especialista em alguma coisa. E você, consultor, tem que ser especialista em alguma coisa. Você tem que definir no que você vai se especializar. Vou dar um exemplo. Kelly, eu vou me especializar em recolocação. Eu quero ajudar pessoas que estão em busca de um novo emprego. Eu posso me especializar em recolocação? Posso. Mas posso te dar um insight aqui?
Se você vai especializar em pessoas que estão em busca de recolocação, você vai precisar definir quais também são as áreas ou qual é o perfil ali, o momento de carreira desse cliente que você busca. Porque senão esse seu cliente ele não vai ter grana para te pagar. Tá? Então, a pessoa que assim, está desempregada há muito tempo, uma pessoa que está sem perspectiva, uma pessoa que, imagina ali, ela não tem nenhuma fonte de renda hoje, possivelmente ela não consiga bancar o seu serviço. Ai, Kelly, mas eu quero muito ajudar as pessoas. Ok, você pode ajudar como? Você pode ajudar com conteúdo gratuito que você oferece, tá? Então você pode. Você pode abrir uma live e compartilhar conteúdo de valor com essas pessoas na live gratuitamente. Eu tô fazendo isso aqui com vocês, ó. É esse rolê aqui. É gratuito. Tá aqui. É gratuito. Mas é de valor. Eu tô dispondo do meu tempo. Ok? Então, você precisa definir isso. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero focar com pessoas que buscam promoção, que querem crescer na carreira. Tem pessoas que são especialistas ali, consultor de carreira, que ele é especializado em apoiar futuros gestores, ou quem busca posições de liderança. Você pode fazer isso? Claro que pode. Você pode especializar em desenvolvimento de liderança. Você pode se especializar, olha aí, ó, que o Rodrigo mandou. Você pode especializar em análise de currículo. Só que análise de currículo, Rodrigo, não é bem ali um perfil do público do consultor, né? A análise de currículo é um dos serviços que a gente oferece, tá? Mas você pode, claro, você precisa dominar a análise de currículo. O consultor de carreira precisa dominar a análise de currículo. Precisa, tá? Só que pensa aqui comigo. Um currículo que você faz para um assistente exige menos complexidade do que um currículo que você faz para um CEO, do que um currículo que você faz para um gerente de uma multinacional. Percebe? É outro gap, é outra demanda, é outro perfil. Como são perfis diferentes, você vai então o quê? Precisar ter um domínio da atividade, e não só da atividade, mas também do perfil dessa pessoa maior. Imagino que tá fazendo sentido aí, né, Rodrigo? Então, poxa, eu quero me especializar em atender alta liderança. Quem hoje tem mais poder de pagamento para nós? Alta liderança, gente. Ou, né, de repente, no começo, você não vai atender já de início essas pessoas, talvez não. Mas quem que você vai atender? Você pode atender analistas, você pode atender assistentes, e aí aos poucos, e pessoas que estejam dispostas a investir na própria carreira, você vai se especializar em qual perfil que você quer atender. E aí, onde que entra? Olha só que bacana aqui, um insight, Rodrigo, para você que é psicólogo. Quantos psicólogos você deve conhecer que tem dificuldade de se posicionar no mercado, que tem dificuldade de definir um plano de carreira, de definir que passos que ele vai dar na própria carreira? Você deve conhecer vários, porque eu conheço vários. Eu conheço muitos psicólogos. E tem muitos que têm dificuldade em definir se ele vai atuar na clínica, se ele vai atuar numa empresa, o que ele vai fazer na empresa, se ele vai atuar na educação, se ele vai atuar na saúde. Você, como consultor, pode também se especializar dentro de um nicho. A gente está só no primeiro passo, tá? Você pode se especializar dentro de um nicho. Eu vou auxiliar psicólogos. Eu vou auxiliar nutricionistas. Eu vou auxiliar administradores. Você define qual o público também que você quer atuar. Você pode ser específico nesse detalhe na consultoria, tá? Esse é o passo 1. Passo 2. Passo 2, eu quero saber o que eu faço para então ser um consultor premium, como entrar na consultoria e faturar 10k por mês. Kelly, qual é o passo 2? Construa sua marca. O passo 2 é construa sua marca pessoal. Já ouviram esse termo, marca pessoal? O que você já escutou sobre marca pessoal? Manda aqui. O que é marca pessoal? É marketing? É a mesma coisa que marketing?
O que é? Marca pessoal. Defina a sua marca pessoal. O que é? Bora lá. Grandes empresas, grandes instituições têm um registro, criam um registro, inclusive na memória dos seus clientes, dos seus consumidores e até para os seus concorrentes, de quais são seus pontos fortes e dos seus pontos ali ainda a desenvolver, dos seus valores, dos seus princípios. Então, marca pessoal, para nós, né, para todo mundo, mas que precisa fazer sentido para você como consultor, como consultora de carreira, é a capacidade, aí ó, é um pouco disso também, Rodrigo, é um pouco do que você comunica de você, claro, mas antes de você comunicar de você, você tem que saber quem é você. Quem é você? Então, quem é a Kelly? Quais são os princípios da Kelly? Quais são os valores? O que a Kelly não abre mão? O que a Kelly faz questão de ter ou de lidar no ambiente dela? Ok? Quais são as causas que a Kelly se engaja? Isso constrói a nossa marca, é a nossa identidade. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade. E você não tem que se anular para oferecer seu serviço. Aí talvez você fique pensando assim, nossa, Kelly, mas como que eu faço isso? E se um cliente que tem um conjunto de valores, de crenças diferentes dos meus, se ele quiser contratar o meu serviço, você vai oferecer o seu serviço para muitas pessoas, claro, mas quem vai contratar o seu serviço são pessoas que se conectam com você, que se conectam com a sua marca, que estão alinhados ao seu jeito de ser. E tá tudo certo se outras pessoas não se conectarem com você. Tá tudo certo. Por quê? Porque elas vão encontrar outra pessoa que elas terão essa identificação de marca, de valores, de princípios. Tá fazendo sentido? Então, o segundo passo para você se tornar esse consultor que fatura isso tudo no mês, né, 10K ou até mais por mês, é de você ter essa sua marca muito bem sólida, muito bem definida. E isso aqui, gente, isso é ouro, tá? Por que é ouro? Sabe por quê? Quando a gente abre aqui o Instagram ou abre outras redes e aí você vê várias pessoas falando da mesma coisa do mesmo jeito, como que você se sente como cliente, como consumidor daquela informação? Se você olha para várias contas e vê todo mundo falando igual, do mesmo jeito, isso desperta interesse em você? Se você vê todo mundo falando igual, do mesmo jeito? Claro que não. Não vai despertar. Por quê? Porque tá todo mundo falando igual. E hoje qual é o maior ativo da nossa sociedade atual? É a atenção. Existe uma briga enorme por atenção. Por quê? Porque o seu tempo é valioso. O seu tempo de você estar aqui comigo é valioso. O seu tempo é valioso. Então, se você está aqui, é porque alguma coisa despertou, alguma coisa gerou conexão, ok? Alguma coisa se comunicou, alinhou a marca pessoal, os valores, os princípios. E isso gerou uma conexão que te despertou o interesse, te despertou a atenção. Poxa, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu entender isso melhor. Deixa eu entender, ok? Então, criar a sua marca é o que vai fazer você conquistar o seu espaço no mercado. Gente, não precisa ir longe. Olha grandes marcas no mercado, né? Adidas, enfim, tem várias, né? De todos os segmentos, da alimentação, vestuário. Quando a gente olha isso tudo, o que solidificou essa marca? Foi as pessoas, principalmente o dono desse lugar, de sustentar a postura e a coragem de sustentar o que ele não abre mão. Você tem que fazer esse exercício. Põe aí no seu caderno. O que você não abre mão? O que você não abre mão? Porque você vai se conectar com pessoas que não abrem mão da mesma coisa que você. Ok? Então, esse é o segundo passo. Construir a sua marca pessoal. E aí você vai, então, oferecer os seus serviços. Você vai se posicionar. Aí entra o que você falou, Rodrigo. De como você se apresenta. Você só mostra para o outro
com intencionalidade. Anota essa palavra, a gente precisa exercitar isso. Ter intencionalidade. Ter intencionalidade. Quando eu escolho usar o óculos, que não é só um acessório, né? Eu preciso dele também. Isso aqui tem que fazer parte de uma intenção. Quando eu escolho usar essa roupa, isso tem que fazer parte de uma intenção. Eu tenho que ter clareza da intenção. Qual é a minha intenção com isso? Que imagem que eu quero comunicar da Kelly? Eu decido a imagem que eu quero comunicar de mim. Só que presta atenção, uma pessoa que não analisa primeiro quem ela é, o que ela não abre mão, o que ela busca, o que ela está disposta a fazer para alcançar, para chegar. Quem não tem essa clareza não consegue comunicar isso com clareza também. E se você não consegue comunicar para o seu cliente com clareza o que você deseja, você perdeu o cliente. Perdeu o cliente. A gente perde o cliente por não comunicar com clareza. Isso acontece todos os dias, tá? A gente não perde o cliente porque a gente não tem o que o cliente busca. Muitas vezes você tem o que o cliente busca. E muitas vezes o cliente quer você, ele precisa de você. Só que você não conseguiu comunicar na mesma medida que ele queria, tá? Ou que ele precisava. Então, a marca pessoal, ela é composta por essa identidade. Você tem que descobrir qual que é a sua identidade. E como você quer se posicionar, então, a partir disso. Lembrando, não é só a roupa. Tem nada a ver só com a roupa, galera. A apresentação pessoal é importante? Claro que é. Mas envolve muitos elementos dessa marca. Muitos. Até a sua foto de WhatsApp, tá bom? A sua foto de WhatsApp comunica a sua marca, já que é a sua empresa. Você representa a sua empresa. Você é o primeiro funcionário da sua empresa. Você é o primeiro funcionário da sua empresa. A sua foto de WhatsApp comunica a imagem da marca que você quer transmitir da sua empresa. A forma que você se posiciona aqui nas redes sociais, né? Se eu uso o Instagram para o trabalho, como eu posiciono nesse Instagram que eu uso para o trabalho? Se eu uso o LinkedIn, que é o melhor lugar para nós, tá? Consultor, LinkedIn é o top 10. Você precisa dominar o LinkedIn. Você precisa. Então, como você se posiciona nessa rede? Como? O que você comenta, o que você curte, o que você compartilha, como que está a sua imagem ali, você completou o seu perfil, tudo isso constrói a sua marca. Você constrói a sua marca também, você também constrói a sua marca através dos seus relacionamentos. As pessoas que convivem com você enxergam o potencial que você tem de verdade? É muito curioso isso, né? Às vezes, eu vejo muito isso. Muito, todos os dias. Tem pessoas que têm um potencial incrível e elas se diminuem. Elas se menosprezam. Elas não acreditam no potencial que elas têm. Então, tem pessoas que estão nesse ponto aqui. E tem outras que ela tem sim qualidades, ela tem determinadas habilidades, mas ela tem uma série de coisas para desenvolver. E talvez ela se superestima. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Nem em subestimar, né? Eu não consigo, eu não posso. E olha, você constrói a sua marca também pelo feedback que você tem das pessoas. As pessoas também te dão feedback. O tempo todo. O tempo todo elas te dão feedback. Elas te dão feedback quando elas comentam alguma coisa que você fez, quando elas te elogiam, quando talvez elas não verbalizam, mas elas olham algumas coisas que você fez e você percebe ali uma comunicação não verbal. Você está tendo aí retorno da sua marca pessoal. As pessoas param de falar quando você chega, mudam de assunto quando você chega. Ou as pessoas fazem questão de te engajar no assunto, de te inserir no que você está fazendo, no que elas estão fazendo. Isso é sinal de marca pessoal. As pessoas te envolvem nas coisas, te recomendam. Gente, isso é mais um sinal, tá? De marca pessoal. Você testa o seu nível da sua marca pessoal quando as pessoas te recomendam sozinho, sem você pedir. Já aconteceu com você? Não é incrível quando acontece isso? Sem você pedir, alguém te recomenda. Aí, de repente, chega pra você assim, olha, fulano de tal me indicou, falou pra me falar com você, porque você podia me ajudar nisso, aquilo é mesmo, nossa, faz tempo que eu não falo com fulano, nem sabia que fulano tinha me indicado. Olha só, isso é reflexo de marca pessoal, tá? Rodrigo mandou aqui, também,
Exatamente. A falta dessa clareza da imagem, da minha marca, do quanto disposto eu estou a me envolver também nessa marca, nesse pessoal, nesses princípios, nesses valores, nessa identidade de uma instituição, distancia também o relacionamento de uma empresa com o profissional, tá? Então, às vezes, o profissional ele entra numa organização sob a mesma missão, dentro da mesma missão. Mas aí, depois de um certo tempo, essa pessoa vai mudando, que é natural, a gente muda, né, galera? A gente muda, graças a Deus, né, por isso. Só que, às vezes, a nossa mudança, ela foi uma mudança que distancia muito quem a gente era do que o lugar buscou na gente, naquele princípio. E aí, naturalmente, esse desalinhamento de marca, de identificação, vai afetar o relacionamento profissional, tá? Então, esses passos que eu tô te passando aqui são os passos que nós orientamos o nosso cliente na consultoria de carreira, tá? São os mesmos passos. Terceiro passo, consultor de carreira. Bora! Põe aí, terceiro passo para você se consolidar, entrar e se consolidar como consultor de carreira é criar um plano de negócios. Meu Deus, Kelly, agora, meu Deus, como é que é isso? Eu não sou dono de empresa ainda, nunca ouvi falar sobre isso. Já ouviram falar sobre plano de negócio? Plano de negócios ou plano de negócio, né? A gente vai precisar estudar sobre isso, tá bom, galera? Se você quer fazer o seu negócio crescer, o seu negócio aqui é a sua carreira, primeiro, porque, de novo, se você quer atuar como consultor, como consultora, antes de você ter equipe, ter time, ter funcionários, você é o dono do seu próprio negócio e você é o principal e o primeiro funcionário desse negócio. Então, você tem que criar um plano de negócio. O que é um plano de negócio? Plano de negócio vai ser um norte, um direcionamento do que você pretende, do que você busca para o seu negócio, do cenário que você não quer encontrar no seu negócio. O que você não quer encontrar no seu negócio? Quantos clientes você quer atender? Quantos clientes você está disposto e tem condição de atender também, tá? Eu hoje analiso isso. Dentro da minha carga horária hoje de tempo, então, eu tenho várias atividades hoje. Dentro da minha jornada hoje de trabalho, o quanto eu estou disponível, o quanto de tempo eu tenho na minha agenda, eu desprendo na minha agenda para atender X pessoas. Você que define quantas pessoas você está disposto a atender. Você define. Tá? Ok? Você define quantas pessoas você está disposto a atender. Quanto tempo você tem disponível na sua agenda? Então, no seu plano de negócio, você vai estipular metas. Por isso do plano. Você vai definir um plano, um passo a passo. Onde eu estou, onde eu quero chegar, qual é o passo a passo que eu faço para alcançar. Eu quero chegar em determinado lugar, mas o que eu faço para chegar lá? Né? Vou dar um exemplo. Eu quero me tornar um consultor 10K. Ótimo. Primeira coisa que você pode fazer como exercício prático, se especializar em um dos serviços da consultoria. Em atender várias pessoas na orientação de currículo, na análise, na reestruturação, na elaboração de bons currículos. Se você começa, então, nesse seu plano inicial de negócio e define, eu vou atender 5 pessoas por semana. Em um mês, você vai ter atendido quantas pessoas? Isso se a gente falar só em dias úteis. Você vai ter atendido 20 pessoas dentro de um mês. Aí se você faz isso num primeiro, num segundo, num terceiro mês, com o passar do tempo, você vai ser especialista em currículo. Você vai ser referência em currículo. E quando a gente faz análise de currículo, você conhece outras áreas. Você amplia sua percepção de mercado, tá? Então, no seu plano de negócio, você vai definir o que você quer para o seu negócio, o que você quer oferecer de serviços, qual é o público que você vai atender, quanto tempo na sua agenda você tem disponível para fazer esses atendimentos. Quanto tempo eu tenho hoje? Eu tenho 1h30 por dia. Eu tenho 3 horas por dia, Kelly. Eu tenho 5 horas, 6, 8 horas do meu dia para atender. Ótimo. Você vai definir dentro da sua realidade. E para de ficar querendo se comparar com as outras pessoas. Para com isso. Nossa, porque fulano tem X tempo. Que bom para ele. Qual que é o seu tempo hoje?
Começa com a sua realidade hoje. Começa com a sua realidade hoje. Qual que é o seu tempo hoje? E o que você pode fazer com esse seu tempo e o quanto que essa sua decisão de hoje vai te transformar numa pessoa cada vez mais especialista naquilo e além disso, claro, vai te trazer o retorno financeiro que você busca, tá bom? Então, o plano de negócio, ele precisa contemplar quais são os seus objetivos, metas, quais são os seus objetivos, metas para o seu negócio, os passos para alcançar. Inclusive, dentro do seu plano de negócio, você vai ter que separar um tempo para fazer prospecção. Porque cliente não cai do céu, galera. Não cai, tá? No colo. Porque eu vou ficar aqui deitado em berço esplêndido. Vou contar apenas com as recomendações. Claro que a recomendação pode ser útil. Claro que é muito útil. Mas você tem que depender só de recomendação? Claro que não. Não posso. Porque senão, você concorda? O boleto continua chegando, né? O boleto chega no final do mês, as contas chegam. Então, como você vai administrar? Imagina uma empresa que dependesse só de recomendação. Vou ficar esperando a recomendação dos meus clientes, esperar a avaliação deles. Não posso? Posso fazer isso. A empresa tem que ter um plano para que esse faturamento seja recorrente, para que aconteça todos os meses, ok? Quarto passo, põe aí, Brasil. Quarto passo para você se tornar um consultor de carreira que fatura 10.000 no mês. Quarto passo é você precificar. Saber precificar o seu trabalho. Tá? Um dos maiores erros dos profissionais autônomos e também dos colegas na consultoria de carreira, em outras consultorias, consultoria de RH e tudo isso, é de que a gente não saber dar o valor para a nossa hora trabalhada. De a gente achar que a pessoa não vai pagar, que ela quer muito, é injusto. Peraí, nada disso. Quantas horas você se dedicou para estudar esse assunto? Quanto você já investiu de grana na sua qualificação dentro desse assunto? Quanto você já investiu? Tá fazendo sentido para vocês? Sinaliza aí para mim, por favor. Sinaliza se faz sentido. Você tem que saber valorizar a sua hora trabalhada. A sua hora trabalhada tem um valor, tem um preço, ok? A sua hora trabalhada tem um valor e tem um preço. Você tem que saber precificar a sua hora trabalhada. Kelly, tá bom. E como que eu faço isso? Bora, vou te explicar. Primeiro você vai considerar todo esse tempo que você investiu na sua formação. Quantos anos você tem? Qual é a bagagem que você tem? Que formação que você já tem nessa área específica? Por quê? Uma pessoa júnior, com certeza, não vai poder cobrar o mesmo que um sênior cobra. Você concorda? O nível de resultado que um sênior gera, é anos-luz na frente do que o de um júnior. Um júnior tem pouca experiência, ou está no comecinho dessa experiência. Então, ele não tem ainda a validação do que ele está fazendo, ou do que ele está se propondo a fazer. Diferente de um sênior. O sênior tem, ok? Então, o valor da hora trabalhada do sênior é maior, Brasil. É maior, precisa ser maior. O mesmo vai acontecer com você, tá? Então, você vai considerar isso. Qual é esse seu tempo de bagagem? Que resultados efetivos você já teve? E também, quanto você já investiu na sua formação? Quanto você já investiu? Não só em grana, mas também em tempo. Tempo também, tá? Nós aqui estamos investindo tempo. Para eu estar aqui com você, eu estou abrindo mão de estar descansando, eu estou abrindo mão de estar com a minha família, com o meu filho. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? A Dani está aqui, tem 2 filhas pequenas. São escolhas, ok? E quando você investe na sua formação, quando você investe na sua qualificação, você faz isso almejando o retorno. É o ROI. Lembra que a gente falou sobre isso? Você tem em vista o ROI, o retorno. E onde que você verifica esse retorno? Na precificação, no valor que você cobra pelos seus serviços, ok? E você também precisa considerar aqui, na sua precificação, o quanto você, depois de fazer todo esse balanço, o quanto você realmente precisa e quer ter para se manter dentro desse período.
Então, por exemplo, eu quero ter 10k no mês. Eu quero faturar 10 mil reais no mês. Legal. Quantos serviços eu preciso oferecer de currículo? Se o currículo é o meu primeiro serviço, vamos imaginar esse cenário. Currículo é o seu serviço hoje. Seu principal serviço. Quantas análises, reestruturação de currículo eu preciso oferecer dentro de um mês para chegar no faturamento de 10k? E aí você vai quebrando essa meta. Tá? Então, poxa, eu quero faturar 10k no final do mês. Quantos currículos eu tenho que atender por dia? Quantos currículos eu tenho que atender por semana? Quantos currículos eu preciso fazer ao longo de um mês? E aí sim, eu vou conseguir precificar o valor da minha hora, tá? E aí, não é tão absurdo de a gente pensar aí não, tá? O que o Rodrigo colocou no início, não é indicado oferecer gratuitamente? O gratuitamente aí, o Rodrigo, é como se fosse um estágio. Lembra da pegada do estágio na escola? Na faculdade, né? Então, na faculdade você entrou num estágio. Tem estágio remunerado e tem estágio não remunerado. Não tem esses dois tipos? Tem. Se você pode escolher entre um estágio remunerado e um não remunerado, pra que você vai escolher pelo não remunerado, meu Deus do céu? Pensa comigo, pelo amor de Deus. Pra quê? Faz sentido eu escolher por um estágio não remunerado, que é obrigatório, eu preciso para me formar, sem receber um centavo pela minha hora trabalhada, pelo investimento que eu estou fazendo na minha carreira. Se eu posso escolher por um que me paga, mesmo que pague um valor pequenininho, mesmo que seja um valor ali de início, um valor ali irrisório no começo, concorda que é melhor eu procurar algo que pague um valorzinho? Então, esse valorzinho aí a gente vai chamar de pro bono. E um pro bono, no início, muitas pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Muitas. Gente, são poucas pessoas que valorizam conteúdo de graça. Olha pra nós aqui, Quantas pessoas você conhece que poderia mudar a vida dela, poderia mudar a vida dele se aprendesse esses passos aqui? Mas como é de graça, nem sempre as pessoas valorizam. Pega esse insight. Você, então, precisa de alguma forma precificar, mesmo no pro bono. Então, mesmo no pro bono, eu vou oferecer, então, quantos pro bono eu vou fazer? Kelly, 3. Não precisa de mais que 3. Não precisa de mais que 3. 3 pro bono já valida o seu método. 3 pro bono já te dá autoridade. Ok? 3 pro bono já te dá experiência prática para ver o que funciona, o que não funciona, como eu replico, o que eu ajusto. É isso que você precisa, tá? É isso que você precisa nesse começo. E desses 3 pro bônus, eu posso fazer, Kelly, um pro bono de R$50? Claro que pode. Claro que pode. E uma pessoa que te paga R$50 no currículo, ela vai valorizar muito mais do que se você fizesse o serviço de graça. Tá? Vai entender que ela está também colocando uma parte dela. Ela é corresponsável pelo resultado que ela quer ter. E as pessoas precisam disso na carreira delas. Tá? Avançando um pouquinho mais. Né? O Rodrigo até colocou aí, um paciente de graça saiu do tratamento. Gente, quantas vezes a pessoa, quando ela entra em alguma coisa que é de graça, ela não valoriza, tá? Então, isso é um insight para nós. Nada de oferecer de graça. Você pode precificar, nem que seja um valor pequenininho, tá? Definiu a precificação. Quinto e último passo, Kelly. Bora, que esse é o quinto e último passo para você se tornar um consultor, uma consultora de carreira que fatura 10k por mês. O quinto passo para você aqui vai ser o quê? Construir a sua base de clientes. E o que você precisa fazer para construir essa base de clientes? Põe aí. Primeira coisa, se eu estou começando agora, é fazer os pro bônus. 3 pro bônus. Se eu estou começando, oferecer 3 pro bono. Aprender e aplicar. E aí eu vou buscar esse lugar para aplicar como se fosse um estágio, ok? E eu vou oferecer isso com uma condição melhor. Eu vou oferecer esse serviço com uma condição diferenciada para essas 3 primeiras pessoas que estão também confiando em mim, que estão também confiando no meu trabalho. Muito bem. Validei, eu vou seguir a vida. Seguir a vida como? Prospectando. Então,
Então, você precisa prospectar. Como que eu faço isso, Kelly? O que é prospectar? Prospectar é mostrar para as pessoas que você oferece um serviço. Dizer para as pessoas que convivem com você, ou até as que não te conhecem, têm que saber quem é você, o que você faz, como você faz, por que você faz e quanto custa o que você faz. As pessoas têm que saber isso. Elas precisam saber. Então, você precisa se posicionar como alguém que oferece aquele serviço, para que as pessoas saibam que podem contar com você, que você faz isso, ok? E aí você se posiciona como? Criando conteúdo, você se posiciona como? Mostrando para sua rede, né? Acionando seus contatos, amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de estudo. Você vai se posicionar mostrando para as pessoas, olha, eu faço tal coisa, eu desenvolvo tal coisa, estou à disposição para te ajudar no que você precisar. Se conectando com pessoas no LinkedIn, apresentando seu serviço através do LinkedIn. Você pode oferecer palestras, participar de eventos de network. Anota aí os insights, gente. Isso aqui é ouro. Isso é ouro. Você tem que oferecer serviços em grupos. Você tem que fazer parte de grupos. Grupos de networking. No LinkedIn existem vários grupos. Entre em grupos da sua área de atuação. Se posiciona naquele lugar, traz informação de valor, compartilha coisas de valor. Ó, isso é importante, porque quando se fala de networking, as pessoas acham que networking é a gente ficar pedindo. Não é nada disso. Networking não é pedir. Networking não é ser interesseiro, é ser interessante. Para ser interessante, eu primeiro ofereço, eu me disponho, eu gero conteúdo de valor, eu gero valor para as pessoas que estão perto de mim. Ao ponto de que as pessoas vão querer estar mais perto de mim a cada dia. E sabendo que podem contar comigo, elas também vão me recomendar. Isso vai acontecer, gente, organicamente, tá? Então, o quinto passo, construir sua base de clientes. Prospectar, trabalhar o seu networking e pedir recomendações. Isso é importantíssimo. Peça recomendações. Foi em algum lugar, deu uma palestra, participou de um evento, ajudou alguém a elaborar um currículo. Não importa se é um amigo, uma amiga, alguém da sua família. Peça recomendação. Fala para a pessoa, fulano, você pode me dar um depoimento de como que foi aqui o trabalho que a gente fez? De como o meu serviço, a minha orientação te ajudou? Peça depoimentos e esses depoimentos vão validar para outras pessoas que ainda não te conhecem que você domina aquilo, que você sabe fazer aquilo. Tá bom? Tá fazendo sentido? Então, bora recapitular tudo que a gente trabalhou aqui hoje? Bora recapitular? Nós aprendemos aqui hoje 5 passos para você se tornar uma consultora ou um consultor de carreira de sucesso que fatura 10 mil ou mais por mês. Foi isso que a gente aprendeu aqui. E quais são esses 5 passos, Kelly? Recapitulando, primeiro passo, definir uma área de especialidade. Você vai definir no que você vai se focar. No que você vai focar? Eu vou focar em recolocação, eu vou focar em transição de carreira, eu vou focar em programas de liderança, eu vou focar em primeiro emprego. Você vai decidir no que você vai focar. Segundo passo, construa a sua marca. Saiba quem você é, o que você oferece e para quem que você oferece, né? Porque vai gerar conexão. Então, a sua marca vai te ajudar com os seus valores, com os seus princípios, o que vai gerar automaticamente essa identificação. Terceiro passo, criar o seu plano de negócio. O plano de negócio, claro, pode e precisa, depois você vai estudar melhor isso, tá? O plano de negócio aqui a gente está entendendo que é uma base, um norte do caminho que você vai dar para o seu negócio. Onde você está, onde você pretende chegar, que metas você vai estabelecer, quantos clientes você pode se comprometer em atender, qual vai ser a área ou o mercado que você vai atuar. Tudo isso está dentro aí do seu plano de negócio. Quarto passo, recapitulando, né? Precifique o seu serviço, valorize a sua hora de trabalho. Valorize a bagagem que você tem, valorize o quanto você já investiu na sua formação, na sua qualificação. Você precisa de ROI, de retorno dos investimentos que você fez em você. Então tem que aprender a precificar. E o quinto e último passo, construa sua base de clientes através da prospecção, da recomendação, dos depoimentos.
Foi sobre tudo isso que a gente trabalhou aqui hoje. Me conta aqui o que você leva desse encontro de hoje. Me conta, manda aí. Fez sentido para vocês? O que desses passos, quais desses passos você já usa? Você já aplica? Quais? Hoje eu já aplico o passo 1, passo 2, passo 3. Quais desses passos você já usa no seu negócio, que é a sua própria carreira? E quais desses passos você percebe, poxa, é uma oportunidade para mim. Eu não olhava para isso, eu não fazia isso, mas eu preciso dar atenção para isso. Quais são? Conta para mim aí. Quais são os passos que você já fazia ou já faz? E quais você precisa dar atenção na sua carreira? Fez sentido? Né? O Rodrigo colocou aí, fez sentido, que legal. Fico feliz. E olha, para a gente ir fechando, vou te dizer que tudo isso aqui, todos esses passos, eles são um processo, tá? Você talvez nunca chegue na plenitude de falar, nossa, eu tô 100% em todos eles. Mas dentro de um processo, é exatamente isso, Rodrigo. Dentro de uma construção, dentro de um processo, você pode se deparar com uma oportunidade incrível para a sua vida profissional, para a sua história, para a sua carreira, tá? Então, a atuação como consultor de carreira é sim uma grande possibilidade, mas depende dessa construção. E fica para você, como lição de casa, aplicar tudo isso aí. É isso aí. Simbora fazer isso? Assumir esse compromisso de aplicar? Fazer o que tem que ser feito? Até dar certo? Bora fazer isso? Fazer o que tem que ser feito até dar certo. Não é fazer qualquer hora, é fazer até dar certo. Ótimo, muito bom. Então, nós vamos encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.